Oi, gente! Aqui é a Hannah Sayag e esse é mais um episódio do Conexão Mercado, o videocast da Universidade Santo Amaro, Unisa, que te ajuda a escolher o melhor das profissões. E são bate-papos com diversos professores e convidados, que estão aqui presentes no nosso caso, para conversar um pouco sobre os insights que eles vão trazer de acordo com cada profissão oferecida pela Unisa. Então é super bacana. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre nutrição, que é um assunto muito bacana, né? E a gente está aqui com a Clara Rodrigues e também com a Ingrid Campos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o que elas acham sobre nutrição. Bom, eu sou a Clara Rodrigues, um prazer estar aqui. Prazer Ana, também. Prazer com a professora Ingrid. Bom, eu sou nutricionista, né? Eu tenho 30 anos de profissão, né? Atualmente professora aqui na Unisa. Que legal. E para mim é importante a gente trazer essas informações sobre o que é nutrição, para que possamos aí cada vez mais aquecer aí o mercado de nutricionistas. Exatamente. Muito obrigada, Hannah. Imagina. Então, meu nome é Ingrid Campos, eu também sou nutricionista de formação, tenho 10 anos de formada. Ao longo desses 10 anos, eu fiz meu mestrado e meu doutorado, na área de alimentos. E é sempre um prazer estar aqui para falar da nutrição, né? A nutrição ela é maravilhosa, como eu sempre falo. Então, é sempre um prazer falar sobre ela. Sim. E vamos lá, então. A nutrição, ela é uma profissão dedicada aos cuidados com a alimentação, né? A gente Sim. sabe disso. Só que tem muitas áreas super tradicionais. E eu queria que vocês falassem pra gente algumas que estão em alta e não necessariamente sejam tradicionais. Certo. Na verdade, antes de falar as profissões que estão em alta, é importante você saber que o Conselho Federal de Nutricionistas, né, ele define 6 grandes áreas, né? Então, dessas 6 são a área de nutrição clínica, Certo. alimentação coletiva, saúde coletiva, nutrição no esporte e exercício físico, a área de indústria, comércio de alimentos e, finalmente, pesquisa, docência, extensão. Sim. E dentre essas 6 grandes áreas, a gente encontra, então, sub-áreas. E dando oportunidade para quem realmente quer seguir nessa área, encontrando, então, várias áreas. Dentre delas, por exemplo, atualmente, a gente vê que a população vem ganhando aí inúmeras doenças psiquiátricas, transtornos, dentre eles transtornos de comportamento alimentar. Nossa, demais, demais. Muito, exatamente. Então, dentre o tratamento de transtornos, o nutricionista faz parte da equipe multiprofissional, Sim. onde ele vai trabalhar nesse nicho, nessa área que está em alta, que é o comportamento alimentar, que é comportamental. Além do mais, a gente também tem a parte, em contrapartida, onde o indivíduo ele quer cuidar da saúde, né? Então, ele vai procurar fazer exercícios, atividade Tem muito física. físico também que está em jogo, né? Você entendeu? Ainda Exato. mais com as redes sociais. E tudo mais. Exato, exatamente. Então, esse indivíduo, ele vai procurar uma alimentação equilibrada e saudável para ele também ter resultado na atividade. E aí é que o nutricionista também entra nessa área, acompanhando esse profissional que desempenha atividade tanto desportiva, aquele que vai para academia, por puro fundamento de cuidado, ou aquele atleta profissional. Então, hoje a gente tem aí os jogadores de futebol, né? A gente tem aí vários atletas que Inclusive, sou uma delas. Eu amo futebol. Então, que legal. E assim, essas áreas, elas são sub-áreas, estão dentro dessas grandes áreas definidas pelo Conselho Federal. Né, Ingrid?
Além, né, dessa parte do corpo, vamos dizer assim, né, do corpo e da mente, que a gente acaba abordando muito na nutrição, que precisa ter esse equilíbrio, né? A gente também tem a parte do alimento em si, né? Eu até brinco que o alimento, ele é o nosso material de trabalho, então a gente precisa conhecê-lo a fundo. E aí uma área que se destaca, que a gente pode destacar, que está muito em alta, que está crescendo, é a parte do desenvolvimento de alimentos, né? O que a gente chama de P&D. Então, o P&D é a pesquisa e desenvolvimento de alimentos dentro da indústria. Então, é uma vertente que, além da alimentação coletiva, que é uma grande área, né? Então, é uma vertente que a gente tem da nutrição, que a gente pode atuar dentro da indústria de alimentos, no desenvolvimento de novos produtos, né? Na rotulagem de alimentos. Né? Inclusive, recentemente teve a alteração da rotulagem nutricional, né? Em 2022. É bem recente, né? Muito Muito recente. agora. Exatamente, né? Então, acaba sendo um desenvolvimento da nossa área. Como eu falei, o alimento, ele é o nosso material de trabalho. Então, a gente entende o alimento como um todo, a sua aplicação, o seu desenvolvimento. Então, acaba sendo uma vertente significativa. Entendi. Também a gente tem o que chamamos de marketing nutricional. E aí, o marketing nutricional, ele pode ir para o lado do alimento, né? Tá. Desenvolver o marketing do alimento, mas também ele pode desenvolver o marketing da pessoa, né? Então, hoje a gente sabe que as redes sociais, ele se torna algo importantíssimo para o desenvolvimento profissional. Então, o marketing, você trabalhar o seu marketing nutricional para promover saúde, que é uma coisa muito importante, né? Nutrição, ela é saúde. Então, a gente busca melhorar a saúde das pessoas através dos alimentos. Então, o marketing nutricional, ele também pode ser uma alternativa. Show! É isso aí. E Muito bom. o que as novas tecnologias trouxeram de diferente para essa área, né? Na nutrição, no caso? Sim, pensando na tecnologia, né, em relação ao mundo como todo, além, né, do desenvolvimento, né, de softwares, de aplicativos que auxiliam até, por exemplo, o nutricionista quando ele vai fazer um atendimento domiciliar ou um personal diet, que é uma das áreas. Ele pode acompanhar o paciente, por exemplo, através de aplicativos, cálculos das dietas e tal. Entretanto, a gente também tem o quê? A nutrigenômica, né? Que nós, hoje em dia, chamamos, através das liberações aí de marcos regulatórios, como nutrição de precisão. Entendi. Né? Então, são análises, né, de genótipos, né? E em que você sabe, às vezes, por exemplo, eu não consigo emagrecer. Por quê? Isso é uma pergunta muito frequente, né? Tipo, todo mundo tem essa pergunta, assim. Não muita é? gente. E o interessante é que o nutricionista, ele está envolvido nesta área. E é uma área que tende aí, claro, com muita pesquisa, né? Eu acho que isso também é importante a gente trazer, que a área de pesquisa para o profissional nutricionista é de grande relevância, porque a gente tem que trabalhar, né? Como a gente trabalha com a saúde do próximo, a gente precisa pensar na pesquisa, baseada em evidências, né, Ingrid? Eu acho que isso também é um ponto importante nas tecnologias, né? Uma outra que a gente pode destacar também, que está muito em alta, é relacionado ao estudo da nossa microbiota intestinal, né? Então, hoje se sabe, graças a evidências, né, científicas, que a nossa microbiota, ela é um fator muito relevante na perda de peso ou no desenvolvimento de outras enfermidades. Então, o estudo dessa microbiota, inclusive tem transplante de microbiota. Sério? Exatamente. Eu não fazia ideia disso. Exatamente. Muito bom, né? Porque existe, né, estudos evidenciam que existe uma diferença entre a microbiota do eutrófico, né, da microbiota do obeso. Então, existe uma vertente muito forte aí nesse segmento com relação ao estudo na microbiota do indivíduo, né? E como pode ajudar aí na saúde do mesmo. Caramba, que bom saber disso. Maravilhoso. Não é? Várias coisas Cada vez importantes. mais pensando, então, na saúde, no equilíbrio. Na evolução, né? Exatamente. É então, verdade. a gente está sempre aí, né? O Estudando. profissional nutricionista,
envolvido nessas melhorias, tal e tal. Sim. A gente sabe que a área, por exemplo, da nutrição clínica, nutrição esportiva, né, que a gente estava falando agora também, Isso. e nutrição pediátrica, sempre, assim, tiveram sempre no topo, muito em alta. Isso. Continua em alta ou diminuiu? Sim. A gente pode falar, por exemplo, agora, então, né, pegar essa colocação em relação à formação. Sim, né? claro. Quando você escolhe a área, né, da profissão, né, você aí tem, dentro da legislação, 4 anos Tá. né, de formação. Dentre esses 4 anos, você se torna bacharel em nutrição e você pode, então, fazer aprimoramentos, residência, Isso é legal, hein? né, Eu adoro. pós-graduação. Né? Então, são áreas com grande especificidade, Tá. né? E que realmente a gente sempre vai ter, né? Dependendo da área que você escolhe ou, né? Do que das você quer se especializar. oportunidades, Exato. né? Essas são áreas, né, de grande importância e nunca vai deixar de ser importante, né? A gente acabou de falar das novas áreas que estão surgindo, que estão em alta, mas nutrição clínica sempre vai ser importante, é essencial. A gente sempre vai atuar ou dentro do hospital ou no atendimento individualizado, né? Então, isso nunca vai deixar de ser importante. Pensando na nutrição pediátrica, né? Sim. A gente, hoje, graças a Deus, a gente tem o conhecimento sendo disseminado, a importância, por exemplo, de uma boa introdução alimentar, que isso vai influenciar na vida do adulto. Então, você trabalhar com a criança, ter uma introdução, né, respeitosa, ter uma introdução que respeite todos os limites da criança, é muito importante. Então, essas áreas, que são as grandes áreas, elas sempre serão importantes e sempre estarão presentes, né? E aí, complementando o que a professora Clara falou relacionado à formação, então, quando você vai querer ir para uma dessas grandes áreas ou das que a gente comentou, a formação, ela se torna essencial, né? Então, a gente se especializar naquilo que a gente tem mais aptidão. Inclusive, até brinco, eu falo assim, a nutrição, ela tem tantas possibilidades. A gente estava vendo uma olhada aqui, eu falei, ir para gente... tantos caminhos. Eu não gosto de tal coisa, então tá. Eu não gosto de ir ao hospital, ok. Você pode ir para a área de alimentos. Eu não gosto de alimentos, então você pode ir para a indústria. Eu não gosto, eu gosto de atender pessoas. Você vai fazer atendimento individual. Enorme, o painel gigante. Não, total. E aí você tem muitas possibilidades, né? Então, eu acho que essa é uma dos encantamentos que eu tenho relacionados à nutrição. Exatamente. Né? Das possibilidades que a gente pode ter no caminho aí, que a gente pode trilhar. E você pode mudar também, né? Então, você pode... tem isso, né? Tem Esse grande isso. detalhe. Então, eu comecei em uma área... Total. E aí, eu achei que não era aquilo que eu imaginava. E aí, eu posso mudar o caminho. E aí, eu posso ir estudar sobre aquilo, outro tema e seguir esse caminho. Eu trazendo um pouco, né, da minha história aí, nesses 30 anos, quando fiz nutrição, eu queria trabalhar efetivamente com comportamento alimentar de bailarinos, por exemplo. Bem específico. Porque o bailarino, normalmente, o que acontece? Ele precisa ser magro, e eu via que muitos bailarinos tinham problemas alimentares, né? Então, provocavam M's e não comiam. Então, isso foi um encantamento para escolher nutrição. No final, acabei indo para a parte de nutrição clínica, na área hospitalar, né? E me especializei em paciente de UTI, né? Depois, eu fui para a área de disfagia. Olha só quantas, entendeu? Que é dificuldade de deglutir. E aí fiz o mestrado e hoje eu estou fazendo doutorado na área de controle higiênico sanitário de alimentos. Então, olha quantas oportunidades, né, mesmo com 30 anos aí, entendeu? Estando na docência. Aprendendo também, né? Total. Isso é uma coisa muito Nunca boa. para, sabe? Assim, Sim. então, encanta mesmo por isso, né? Da gente realmente conseguir aí ir passando em todas as áreas, se encontrando e se encantando cada vez mais pela nutrição. Nossa, real, né, gente? E para os recém-formados, assim, como que vocês acham que o mercado hoje em dia de trabalho para nutrição tá?
assim, tá muito bom, com muitas oportunidades, né? Porque deu para ver. Tanto que vocês falaram de áreas que dá para seguir na nutrição, são muitas, né? Possibilidades são muitas. Exato. Não, então, como a gente acabou de falar, né? A gente tem diversas oportunidades. Sim. E a Clara também até chegou a falar no começo, né? Que hoje a população, de uma maneira geral, ela está procurando se alimentar melhor, ter um estilo de vida mais saudável, né? E isso é uma das nossas intenções, né? Que a gente promova a saúde para as pessoas através do alimento. E a gente trabalha muito com prevenção, né? A intenção não é curar a doença, né? A gente pode auxiliar nisso também, mas a gente quer prevenir que ele não fique doente. Ainda bem, né? Que é a melhor coisa. Exatamente, né? Que ele chegue com 80 anos com cara de 60. Firme forte, né? Assim, tranquilaço. Então, a gente tem muitas oportunidades, né? Dentro desse nicho, como a gente já falou, existem muitos caminhos que a gente pode seguir, mas que pensando na população em si, a gente tem muitas oportunidades porque é uma área que está muito em alta, né? É uma área que está muito em alta, então acaba sendo um ótimo, né, nicho de mercado. Isso, exatamente. Eu acho que olhando mesmo, né, essa questão que a gente pode chamar de padrão ouro hoje em dia, que é alimentação saudável, equilibrada, né? Hoje em dia todos os indivíduos na área de estética, por exemplo. Principalmente, nossa, concordo. Entendeu? Então, os alimentos que são antioxidantes. Então, existem aí alimentação funcional. Exato. Então, também é um olhar, uma tratativa que está super em alta, né? E a equipe multiprofissional, né? Quando a gente fala em equipe multiprofissional, o nutricionista está envolvido, né, em todas essas áreas da saúde. Então, sim, está em alta a área de nutrição. Exatamente. Fica a dica, tá, gente? Pois é. E o que diferencia a formação em nutrição da Unisa? Porque, por exemplo, assim, a gente está conversando agora, né, sobre nutrição, logicamente, e suponho que tem um candidato que está nos assistindo e gostaria muito de vir fazer nutrição aqui, né, na Unisa. O que ele poderia encontrar de diferente em relação a outras universidades? Olha, te digo uma coisa, né? A nossa dedicação aqui é formar um profissional generalista, que ele saia para o mercado de trabalho e ele consiga atuar em qualquer área que ele queira, que ele tenha mais aptidão, né? Então, até a professora Clara falou, o nosso curso tem uma duração de média 4 anos, né? Dentro dos 3 anos, a intenção é trabalhar a parte teórica, né? Dos ensinamentos das áreas, de uma maneira geral, para que ele tenha o conhecimento técnico para desenvolver essas habilidades, né? E no último ano, ele é dedicado para a parte prática, né? Então, a aplicação do conhecimento que ele adquiriu durante esses 3 anos, ele agora vai fazer os estágios obrigatórios. E aí, acho que um diferencial muito importante na Unisa é que, além de fazer as 3 áreas de grande importância, né, que é a nutrição clínica, a saúde pública e a alimentação coletiva, ele faz a 4ª área, que é o que a gente estava falando, que está em alta, né? Então, ele faz estágio na área de nutrição esportiva e marketing nutricional. Então, ele já sai um profissional mais preparado, né, com uma vivência prática, que a gente sabe que existe uma diferença, né? Exato. Então, a vivência prática, ela se torna muito importante na formação desse aluno. Entendi. E eu acredito também que as oportunidades que a Unisa dá, que após a formação, a graduação, você tem vários caminhos a seguir, como, por exemplo, a residência multiprofissional, cursos de excelência em pós-graduação. Então, mesmo que você queira ir para o mercado, porque você deve procurar trabalhar, ganhar dinheiro, né? Tipo, chega de gastar, agora eu quero encher o meu bolso de dinheiro. Então, meu filho, segue o caminho, mas é importante saber que, às vezes, para manter um índice de empregabilidade conforme a demanda do mercado, é importante você pensar em se especializar. Então, a gente sempre vai acolher, a gente sempre
traz essa atratativa para o aluno na graduação, né? E além de ter aula com excelentes profissionais, né? Todos Sem aí, dúvida. né? Mestrado, doutorado, com muita experiência, né? No dia a dia, né? Se atualizando, congresso, enfim. Sim. Então, eu acho que é um grande diferencial também. Pensando na nutrição da Unisa. Verdade. Sem dúvidas. E como a Unisa, para vocês, né? Como a Unisa prepara os seus estudantes para os desafios práticos que eles vão enfrentar na carreira dele? Porque eu acho que isso é muito importante, né? Sem Sim, dúvida, sim. né? Muitos desafios. Então, além dos estágios que a gente falou, a gente também tenta sempre trabalhar o aluno fora da sala de aula, né? Então, ao longo do curso inteiro, né, a gente promove muitas atividades de extensão para que ele possa ir desenvolvendo essa habilidade. A gente sempre vai ter contato com o público, né? É uma área que a gente vai ter, independente do caminho que você seguir, ou pelo menos a grande maioria, você tem que ter contato com o público, né? Então, desenvolver essa habilidade também se torna muito importante. Liderança, né? Muitas áreas nossas exigem uma liderança, né? Então, a gente trabalha muito isso ao longo do curso todo, né? E pensando que o curso está dentro também de uma universidade que tem um pilar que é a extensão, né? Então, o aluno, ele não fica ali no lugar comum da sala de aula. Ele tem uma questão de um olhar extensionista, né? Então, claro, sempre também, Hannah, acompanhado por um professor. Enquanto graduando, né? Ou mesmo nos estágios, ele tem sempre um professor acompanhando. Então, isso também é um grande diferencial do curso. Sim, exatamente. Eu acho muito bacana essa parte prática, sabe? Sim. Que não fica ali só na caneta e no papel. Exato. Que às vezes o aluno fica tão agoniado, né? Exato. É chato ficar toda hora parado, assim. Isso. Então, ele vê realmente como acontece. Isso é Exato. muito bacana. Exatamente. E para aqueles que estão iniciando o curso agora, né? Essa carreira, que querem muito seguir na nutrição, quais conselhos vocês gostariam de dar para essa galera? Eu acho que nunca esmorecer na primeira dificuldade, né? Boa. Isso sempre, além de prestar atenção nas aulas, na presença nas aulas, eu acho que é importante ele ter um estudo, né, único, um estudo em grupo, né, que é uma coisa que a gente traz as metodologias diferenciais, metodologia ativa, né, onde o aluno é ator do conhecimento, mas ele sempre procurar mesmo respeitar ali o indivíduo, o ser humano, que está lá na ponta e que precisa, então, receber aí uma boa orientação alimentar e nutricional. Ter responsabilidade, porque somos da área da saúde. Exatamente. Eu acho que é isso que a Clara falou, dedicação, ela é muito importante, né? Eu acho que quando você se dedica a fazer qualquer coisa, você vai fazer o seu melhor, né? E conhecimento é muito importante, afinal, nós somos profissionais da saúde, então a gente sempre tem que ter um embasamento científico daquilo que a gente fala. Então, a gente sempre tem que buscar conhecimento em todos, seja na graduação, depois que você terminar. Sim. Então, a gente sempre tem que estar evoluindo, né, desse ponto de vista técnico, porque a gente está cuidando do outro, né? Então, a gente tem que pensar sempre no melhor para o outro. Verdade. E quais seriam as principais habilidades para os alunos conseguirem alcançar um sucesso nessa área? Das habilidades, ele sempre trazer a parte teórica para a prática. Tá. Ele ter essa sensibilidade, essa reflexão, né, nas oportunidades que são dadas para ele sair da sala de aula e desenvolver projetos de extensão. Tá. Então, eu acredito que é essa questão que você falou, ficar só lá na sala de aula, olhando, não, aquela coisa estática. Não, é ele realmente se desdobrar, porque eu acho que o indivíduo, o ser humano, ele tem muita potencialidade e é isso que a gente tem nas oportunidades aqui na Unisa, na nutrição na Unisa. Exatamente. As habilidades, elas são desenvolvidas, né? Sim. E aperfeiçoadas. Então, ninguém nasce sabendo de tudo. Exatamente. Entendeu? Não tem né? como. Não tem como. Não tem como. Gostaria muito, né? Mas não Por tem isso que como. tem que estudar, né? Mas
é isso, né? A nossa principal ferramenta é o estudo, né? O conhecimento. É o que a gente pode transmitir para o outro e melhorar, de uma maneira geral, a nossa sociedade, pensando que a alimentação ela é o pilar de tudo, né? verdade, A gente, Ingrid. todo mundo come. Todo mundo. E Muito bom. não, vamos combinar que é uma das melhores coisas, né? Exatamente. Pelo amor de Deus. Exatamente. E o desenvolvimento dessas habilidades tem que ter como premissa algo respeitosa, né? Sim. Então, você tem que respeitar a individualidade de cada um, porque cada um tem uma característica e a gente tem que, acoplado com o nosso conhecimento técnico, desenvolver e melhorar essas características. Né? Perfeito. Então, essa é uma habilidade importante. Que demais, gente. Muito bom. Bom, e a gente então agradece imensamente a presença de vocês aqui. Foi um prazer conversar com você, Clara, e com você também, Ingrid. Nossa, eu adorei muito descobrir coisas super novas, né? Que ótimo. Aqui nesse episódio do Conexão Mercado, né? Um videocast da Universidade Santo Amaro, Unisa, que busca o melhor sempre para a sua profissão preferida, né? E muito obrigada, meninas, de verdade. Adorei conversar com vocês. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Muito obrigada também e sempre um grande prazer. Que bom. E olha, gente, um lembrete que muito importante. As inscrições para o vestibular da Unisa já estão abertas, tá bom? Então não fiquem de fora dessa. É só acessar o QR Code ou entrar no site www.unisa.br e garanta já o seu ingresso. E aqui, gente, na Unisa sempre tem uma promoção muito boa para todos vocês. Então não perde tempo e vem se inscrever já, vem fazer parte do melhor do ensino superior. Até mais!